Fala, meu querido, minha querida, meus futuros campeões, Papai Cássio com mais uma super aula. Dessa vez falar para você, já direto ao ponto, sobre como encontrar a lei de uma relação. No caso, estou falando especificamente a lei de uma função, tá? Por exemplo, tem duas situações aqui, eu vou explicar para você já já. Existem vários problemas em provas vestibulares, Enem, em concursos, em que a lei da função não está escrita para que possamos estudar essa função. Então é necessário encontrá-la, tá? Beleza. Primeiramente, existem duas formas. A primeira forma é quando for um texto simples. Vou pegar um exemplo para você ver aqui. Ó. Uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. A cada dia que se passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Assim, é possível descrever essa situação como uma função do primeiro grau, em que h de d, isso lê h de d, ou altura, né? Está em função dos dias, cuja lei de formação é. Bom, aqui a gente tem duas situações que competem, ou seja, contribuem para o crescimento dessa planta. Quais são elas? Primeiramente, você pode perceber que a planta só é contada, né? Lógico, só é contada isso aqui a partir quando a planta atinge 20 centímetros. Né? De 20 centímetros para cima, você começa a contar. A partir disso, quando ela atinge 20 centímetros, o crescimento dela é de forma linear. Isso aqui é um exemplo de uma função que é de primeiro grau. Bom, e aí está falando que é 2,5 centímetros a cada dia que se passa. Então perceba uma coisa. Se for um dia, ela vai ter 20 centímetros, já com 20 centímetros, né? Já cresceu até os 20. Um dia depois, ela vai ter os 20 centímetros mais 2,5 de ter passado um dia. Não é? Se for 2 dias... Depois de atingir 20 centímetros, tudo que eu estou falando depois de atingir 20 centímetros, tá? 20 centímetros mais 2 dias. 2 dias depois vai ser 2,5 vezes 2, que dá 5 centímetros. Mais os 20 vai dar 25. Então você consegue perceber que nessa forma o texto, ele só basta simplesmente eu conectar os 20 centímetros, que é o valor a partir do qual está tendo uma contagem, com a variação que é 2,5, 2,5, 2,5 por dia. É muito fácil. Se a gente parar para pensar, essa função aqui, que nesse caso é chamada h, que é a altura, em função de d, que é o dia, é simplesmente os 20 centímetros, que é a nossa base inicial, só se pode contar a partir dos 20 centímetros, né? Mais o que ela cresce por dia. Ela cresce 2,5 por dia. Por isso nós vamos ter isso aqui, 2,5 vezes D. Quem que é D, Papai Cássio? É a quantidade de dias. Raciocine comigo uma coisa. 20 centímetros. Tudo que eu falar é a partir de 20, tá? 20 centímetros mais 7 dias. Então é 20 centímetros que ela já tinha, mais 2,5 centímetros a cada dia. 2,5 centímetros até inteirar 7. Ou seja, 2,5 vezes 7 e assim por diante. Tá? Então, se você observar aqui, a opção correta é a letra B. Perceba que na letra B só trocou a posição do 20 com o 2,5. Isso interfere em alguma coisa, Papai Cássio? Claro que não. É a mesma coisa. E aí você traz essa situação para a situação do táxi. O táxi não cobra normalmente uma bandeirada mais um valor por quilômetro? Procure informar sobre isso e pergunta para o seu professor que ele vai te falar sobre a função do táxi. Show de bola? E vamos para a segunda forma. A segunda forma, vou dar um exemplo para você, é quando você tem um gráfico. Tá? Quando você tem um gráfico e você não tem a função, às vezes vai pedir alguma coisa do gráfico, mas se você não tem a função, como é que você vai encontrar alguma coisa ali? Não tem lógica, não tem sentido, né? Então, vou mostrar para você esse exemplo aqui. Ó. Um meteorologista, ao analisar o calendário de chuvas referentes ao mês de maio em uma dada região, verificou que a precipitação ao longo dos dias se deu de acordo com o gráfico retilíneo, ligado? A seguir. Retilíneo significa função linear, que é a função do primeiro grau, tá? Só ficar com esse bizu aí. A precipitação ocorrida em 26 de maio em milímetro é quanto? Perceba que o exercício está pedindo quando vai ser a precipitação em 26, mas o nosso gráfico só vai até 20, tá vendo? Ó, maio está aqui, eixo X, então teria aqui ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, eu não sei quando vai ser lá em 26, eu não sei, e eu não tenho a função, porque se eu tivesse a função seria fácil, eu ia lá na função, suponha que a função fosse lá, por exemplo, f de x é igual a 2x mais 10, um exemplo. Eu ia lá simplesmente calcularia f de 26. Mas eu não tenho a função. Substituiria o x por 26. Mas eu não tenho a função. Então,
Tá entendendo que não tem como? Então, nessa situação, vou dizer para você, primeiramente, gráfico de função no primeiro grau, você precisa encontrar no mínimo 2 pontos que tem no gráfico. Vamos achar esses 2 pontos nesse gráfico aqui para a gente matar essa questão? Ó, os 2 pontos são o seguinte, é onde a reta passa, tá? Isso aqui é ponto, tá? Um deles está aqui, ó. Esse ponto aqui, quando eu falo ponto, eu estou falando dois valores, não é? Um para x e um para y, não é assim? Então, ponto, uma coordenada, as coordenadas são um x e um y. Nesse ponto aqui, o x vai valer 0 e o y vai valer 120. É ou não é? Deu de ponto. Primeiro vem um x, depois vem um y. Outro ponto onde um gráfico passa. Exatamente aqui, ó. Olha, nesse ponto aqui, o x vale quanto? Vale 20. Olha ele aqui embaixo. O eixo x, tá vendo? E o y vale quem? 70. Olha aí. Acabou. Já tem os 2 pontos. Feito isso, você pode ir por vários caminhos, tá? Um deles que eu vou te falar é você fazer o sistema dessa equação aqui, né? Do sistema para descobrir o sistema da função do primeiro grau para descobrir isso aqui. A gente sabe que uma função de primeiro grau, ela é dada sempre por ax mais b. Ah, tá, professor, mas como é que você sabe que isso é uma função de primeiro grau? Uma reta, meu querido. Reta são provenientes de função do primeiro grau, ax mais b. Vamos substituir esses 2 pontos aqui na função? Vem lá comigo, então vai ficar o seguinte, ó. Lembrando que falar f de x é a mesma coisa de falar y. Então, se eu escrever y é igual a ax mais b dessa forma, é a mesma coisa de falar f de x. Outra coisa para facilitar a sua vida. Se você quiser escrever assim, ó, ax mais b igual a y, tá valendo. Show de bola? Então, vamos lá, vamos jogar dessa forma aqui, ó. Vamos jogar dessa forma o ponto, chama esse ponto aqui, o ponto A, e esse aqui de ponto B. Vem comigo então. No ponto A, o x vale 0 e o y vale 120, não é? Vai ser o seguinte, ó, substituindo aqui, tá? Vai ficar assim, ó, A vezes x, que é 0, mais o B é igual ao y. Quem que é o y aqui? 120. Primeiro ponto, tá? Estou substituindo o ponto A. Show de bola? A vezes 0 é 0. Então, já de cara, já descobri que o coeficiente B vale 120 graus. Agora, se liga nesse bizu do Papai Cássio. Não era necessário fazer isso. Sabe por quê? A função do primeiro grau, onde ela corta o eixo y, já é o coeficiente B. Olha o quanto que isso vai te ajudar numa prova. Tá? Por aí você conseguiria matar. Agora, vamos jogar o segundo ponto, que é o ponto B, nessa mesma função aqui. É o seguinte, ó. Quando o x for 20, o y vale 70. Vai ficar o seguinte. A vezes 20, mais o B, que eu já sei que é 120, né? Igual a 70. Ficou de bola? Vai ficar assim, ó. 20A é igual a 70 menos 120. Vai ficar assim. 20A. Opa, faltou um 0 aqui, né? 20A é igual a menos 50. Então, o A, sai da frente aqui só para você ver, é igual a menos 50 dividido por 20. Corta esse 0, menos 5 dividido por 2 vai dar menos 2,5. Esse é o valor do coeficiente A. Show de bola? Beleza? Vamos passar para outra página para a gente fazer então, para continuar. Eu já sei quem é o A e o B. O A vale menos 2,5 e o B vale 120. Escrevendo a função, ela ficaria dessa forma aqui, ó. F de x é igual a... lembra, né? A função é f de x é igual a ax mais b, não é isso? Show. O A a gente descobriu que é menos 2,5, então vai ficar menos 2,5x e o B é 120. Achei a lei. Achei a lei da função. Agora fica fácil, porque você lembra que o exercício pediu para 26 de maio? Esse é o nosso x. Então eu vou calcular simplesmente f de 26. O que é f de 26, professor Cássio? É substituir o x por 26. É só isso. Comigo, então? Vai ficar o seguinte, ó. Menos 2,5 vezes x. O x vale 26, né? Mais o 120. Fácil mais, ó. F de 26, que é o 26º dia, né? Vai ser menos 2,5 vezes 26. Você pode fazer na sua calculadora, que vai dar menos 65 mais 120, quer dizer que o valor de f de 26
vai ser igual a 55. Menos 65 mais 120 igual a 55, dando para nós que a opção correta é a letra D. Percebeu que nessa questão, além de você não ter a função, ainda perguntou o valor de x lá na frente? Você não tem. Legal, né? Então a importância de você entender como encontrar a lei de uma função. Nessa segunda forma, você precisa de 2 pontos. Ou você descobrir quem é o coeficiente b. E nesse caso aqui, ó, é o 120, porque é onde a função corta, ou toca o eixo y. Grava isso na sua cabeça. Onde ela corta o eixo y, sempre será o coeficiente b. Isso vai te ajudar demais em provas por aí. Tá bom, campeão? Espero que você tenha gostado. Fique ligado, vai vir mais questões de aplicação desse tema para você. Valeu!